Estamos aqui na escola Marcelo Tuma Neto para entrevistar alguns professores. E descobrir mais sobre sua rotina e sua vida cotidiana dentro da escola. Vamos! C1 tomada 13, Crackers! Hoje estamos aqui para falar de uma das profissões mais importantes para o destino de nossa nação e, infelizmente, uma das menos valorizadas, os professores. Nos últimos anos, os professores têm lutado pelos seus direitos, indo às ruas e protestando contra a desvalorização salarial, pois a rotina que eles enfrentam todos os dias não é fácil. Bem-vindo ao Profissão Professor. Eu vou conversar agora com um dos professores mais queridos do Marcelo Tuma, para saber no que ele acredita, quais são as suas teses e o que ele espera no futuro da escola pública. Esse aqui é o professor Silvio. Primeiramente, eu gostaria de saber por que você optou por essa carreira de professor. Poderia te dizer como eu optei pela carreira de professor. No âmbito geral, eu vou deixar relativo a minha disciplina. Desde criança, 5, 6 anos de idade, eu sempre gostei de pintar e desenhar muito bem. Fazia isso com muita desenvoltura. Então, meus pais sempre apoiaram, sempre compraram materiais, sempre incentivaram para que eu dedicasse mais e mais tempo a essa área. Desenhar e pintar. À medida que eu fui crescendo, também fui me interessando em falar em público, explicar, ensinar, orientar meus amiguinhos, meus parentes, meus filhos próximos. Aí eu resolvi, teria que ser professor da disciplina de arte, eu iria unir útil ao agradável. Eu iria estar entre as pessoas, conversar, falar, orientar, estar sempre em público. Eu sou bem falante, todo mundo percebe. Converso, falo demais. Todo mundo fala, e Silvio, quando deu corda, vai longe. Então converso bastante e ao mesmo tempo faço uma coisa que eu gosto, que é desenhar e pintar. Está sempre envolvido na minha profissão. Aí, como disse, o último é o agradável. E o que te motiva a vir dar aula todos os dias, a pegar essa rotina e vir para a escola todos os dias para dar aula? Vocês alunos, eu acredito ainda na educação, acredito nas pessoas. Como eu disse já várias vezes, eu ainda acredito, confio no ser humano, gosto, como eu disse na pergunta anterior, gosto do que eu faço e principalmente para quem eu faço. Então quando eu vejo interesse, vocês são testemunhas disso, inclusive, quando eu vejo que há interesse, eu me dedico mais ainda, porque eu vejo o aluno desenhando, pintando, vejo que ele traz bastante valor para a minha aula. Faço com desenvoltura, às vezes, muitas coisas, como os trabalhos que eu fiz essa semana. Essa semana a gente fez um trabalho muito esplêndido, os alunos pintando camisetas na escola, na sala, mesas com grupos formados, os alunos pintaram aqui na hora as camisetas com tinta de tecido, a gente tem um objetivo depois de fazer uma exposição, montar um varal com essas camisetas expostas, substituindo as telas, colocamos as camisetas. Então eu ainda tenho muita ilusão para a educação, ainda acredito bastante no ser humano, gosto das pessoas que atuam comigo. Então isso me faz bastante motivado a vir cedo com todo aquele pique, com gás total para trabalhar com vocês. E como que é esse seu convívio com os alunos? Como você convive com eles? O que eles são para você, além de alunos? Na verdade, vocês são meus filhos emprestados, eu não sou o pai biológico da turma. Eu sou um pai emprestado. Então, na qualidade de pai emprestado, eu tenho que tratar bem, tenho que receber bem e devolvê-los o tempo todo bem para os pais biológicos. O tempo que vocês passam aqui dentro é um tempo de eu estar trabalhando as minhas técnicas, os meus trabalhos, as atividades, mas ao mesmo tempo envolvendo, além das técnicas, além do material morto, objeto, material sem vida, eu tenho que dar vida às aulas, eu tenho que incorporar nessas aulas explicações que tragam carinho, respeito, afetividade, porque de um modo geral a gente recebe muitos alunos que têm uma certa carência, uma certa dificuldade de relacionar-se no próprio lar, no âmbito familiar, traz muitas desavenças, tem muito transtorno. Então, esses alunos requerem um tratamento especial. A gente precisa conversar com eles, precisa recebê-los com bom humor,
ter paciência. A gente sabe que dificuldades existem e o caminho da educação tem muita dificuldade. Não é só um mar de rosa. E a gente tem que estar preparado para o que acontecer, para o que vier. E é nessa coisa que eu digo, as carências que eles trazem do lar, eles tentam, né, de uma certa forma, repercutem aqui dentro, nesse espaço. Então cabe a nós, educadores, né, orientadores, eu digo, da minha área, saber lidar com isso tudo, principalmente essa carência que já vem da família, já vem de casa. Aqui você tem que saber como lidar com isso. O professor Silvio, ele é o único professor aqui do Marcelo Tuma que tem uma sala ambiente. E eu queria saber o porquê de você optar por essa sala ambiente em vez da sala convencional que o aluno vai para a sala o professor vai para a sala dos alunos. Olha, há alguns anos, cerca de uns 4, 5 anos passados, eu entreguei um projeto para a nossa direção, pedindo, solicitando uma sala que eu pudesse trazer os alunos e que eles trabalhassem com mais desenvoltura, com mais liberdade, que eles pudessem usar um espaço diferenciado para que eles pudessem trabalhar, criar, executar seus trabalhos, aqui mesmo talvez, quando inacabados, os trabalhos pudessem permanecer. Os materiais que me facilitam, que dão acesso a pintar, desenhar, tintas, pincéis, já ficavam em armários apropriados aqui mesmo. A gente não precisaria ter trabalho para transportar de um canto para outro. E após alguns pedidos, algumas solicitações, alguns documentos serem redigidos, a direção aprovou e num determinado momento ela resolveu acatar e decidiu criar esse espaço. Esse espaço foi encabeçado a princípio Dona Iris, nossa coordenadora na época. A Dona Iris é que lutou e concordou em identificar, colocar em prática, né, a construção desse projeto, e no ano seguinte a sala foi criada, o espaço foi criado e agora os alunos vêm para cá. A disciplina de arte foi pioneira, então. Hoje cogita-se colocar a sala ambiente para todas as demais áreas, não só a arte. E assim, eu quero entrar agora num assunto meio polêmico, que é quanto à remuneração dos professores. Você acha que vocês recebem um salário digno pelo que vocês ensinam? Eu poderia responder para você que se todas as vezes que a gente medir o grau de satisfação ou o desempenho das nossas tarefas pelo que a gente ganha, ou ficar preso só no financeiro, a gente não tinha motivação para sair de casa. Então, como eu disse em perguntas anteriores, eu me deixo levar não só pelo emocional. Eu sei que o financeiro, para muita gente, vai dizer, o financeiro conta muito. Mas você não pode ficar preso só ao dinheiro, a tua satisfação pessoal também deve contar. Então eu acredito, Silvio Costa, eu acredito que eu não ganho menos ou mal ou tanto. Eu acredito que estou dentro de um padrão estabelecido e que à medida, né, que eu vou desenvolvendo as minhas atividades, que eu vou trabalhando, cabe a mim também saber, dentro do padrão, dentro do teto do piso salarial recebo, né, colocar as prioridades que eu tenho e também não deixar se sobrecarregar. Vir para a sala de aula com esse pensamento. Uma coisa que eu nunca debato, eu nunca trouxe para os alunos, é esse pensamento de que a minha aula hoje vai ser uma aula X ou Y no detrimento do meu salário. Bom, agora para finalizar a nossa entrevista, eu quero fazer uma pergunta para o Silvio. Qual a dica que ele tem para os alunos que querem seguir a mesma profissão que a dele? Olha, independente de ser aluno, ou até mesmo o próprio colega pedindo um conselho para cursar faculdade A ou B, eu sempre falo para as pessoas que elas devem alimentar a vontade de fazer e fazer bem feito. Porque toda caminhada você só desempenha se você tiver vontade de caminhar. Então você tem que vir praticamente com vontade e ter talento, ter dedicação no que você vai fazer. Por exemplo, na minha disciplina, eu vou fazer arte, você precisa saber e fazer. São princípios básicos já dentro da minha disciplina.
Porque não adianta você só ter um embasamento teórico. Na hora de pôr em prática, o aluno ele observa muito isso. Ele é crítico. O nosso aluno, principalmente os de hoje em dia, há 23 anos atrás, quando eu iniciei, era fácil. Você podia até enrolar, enganar, dizer que sabia, que fazia. Só que o aluno hoje em dia, à medida que foi passando o tempo, ele foi ficando mais e mais crítico. Então ele percebe se você sabe, se você domina o conteúdo ou não. Então um conselho que eu deixo para quando a pessoa pensar em seguir na área, principalmente a disciplina de arte, que ela saiba os princípios básicos, desenhar, pintar, saiba as tonalidades de algumas cores, saiba algumas formas, saiba elementos expressivos da arte, ponto, linha, cor, né? Tudo isso daí vai fazer com que ele faça uma aula bem melhor, que ele apresente um conteúdo bem melhor e que ele mostre conhecimento perante o aluno. O aluno não venha pôr em dúvida se ele tem domínio, conhecimento ou não do que vem ensinar. Então eu preciso ter, também fazer com amor, com dedicação. Ele está lidando com pessoas e as pessoas estão ali para receber atenção, mas uma atenção de forma, né, que venha suave, com respeito, para que ele possa adquirir confiança no professor. O mestre que está ali com a disciplina. Correto. Professor Silvio, muito obrigado. Eu que agradeço e espero ter colaborado com você com isso. Nós conversamos agora com o professor Silvio e vocês puderam entender porque ele é um dos professores mais queridos aqui da escola. E é isso aí. Bom, agora eu tô aqui com o professor Odilon de Geografia e eu quero fazer algumas perguntas aqui para ele para saber como que é essa profissão, como ele encara ser professor. Boa tarde, Odilon. Boa tarde. Primeiramente, eu queria saber por que você optou por essa carreira de professor. Primeiro, na verdade, eu decidi com 14 anos de idade, na oitava. Então eu sempre me senti vocacionado, né? Eu gosto de, primeiramente, de ter vocação e associei também aumentar de trabalho. Entendi. E o que te motiva a dar aulas todos os dias, enfrentar essa rotina de professor todos os dias? O que te motiva? Na verdade, é uma missão. E como eu me sinto vocacionado e gosto da minha profissão, então o fato de gostar me incentiva e me motiva bastante. Apesar de ser uma profissão muito desvalorizada, principalmente pelo Estado. Correto. E assim, os alunos falam que você é um professor muito extrovertido, gosta de fazer brincadeiras na sala, para quebrar até um pouco o gelo das mesmas coisas todos os dias. Eu queria saber como que é seu convívio com os alunos, o que eles são para você? Eu gosto muito de dinamizar as aulas, de deixar as aulas mais diferenciadas e às vezes eu brinco e uso o meu humor para poder usar como macete para eles aprenderem os conceitos da minha área, né? No caso, a geografia. E eu acho que a gente tem que aproximar o máximo que ele puder do aluno, mas o aluno tem que entender que o professor é professor, existe uma ética, o professor não é amigo do aluno, entendeu? Entendi. E assim, já que a gente está falando de aluno, eu queria saber o que você acha do ensino público. Se é bom, se é ruim, se você tem alguma esperança para o futuro da escola pública? Eu espero que melhore, né? Eu acho que as metas da educação que são estabelecidas tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal já melhorou bastante. Os professores se empenham, mas precisa de investimento maior, entendeu? O governo deveria investir 10% do PIB em educação, não investe, entendeu? Eu acho que as escolas deveriam ter mais qualidade e a gente não tem estrutura. O governo quer implementar um sistema em que a escola funcione integral, um sistema integral durante todo o dia, né? Mas não investe, tem que ter estrutura. As escolas precisam ter um equipamento melhor, mais laboratórios, deveriam ter mais quadras, mais esporte, mais espaço cultural. Infelizmente, a gente não tem essa estrutura, entendeu? E o salário do professor é muito desvalorizado também. Eu acho que deveria investir mais. Entendi. E assim, só para encerrar, eu queria saber se você tem alguma dica para dar para os alunos ou aquelas pessoas que querem seguir a mesma profissão que a sua como professor.
Você tem alguma dica para essas pessoas? Eu acho uma profissão nobre, né? Acho a mais nobre das profissões, mas o mercado de trabalho ele oferece alternativas em que o aluno tem um trabalho mais valorizado em outras áreas e inclusive o salário, porque de todas as profissões que exigem um curso superior, a mais desvalorizada é a de professor. Então nós estamos trabalhando, um exemplo, por causa da missão, por causa da vocação, porque se o aluno estiver interessado em ter um bom rendimento, essa não seria uma boa alternativa, mas é muito satisfatório, muito gratificante e a gente espera melhorar o futuro do país. Mas eu aconselho o aluno que primeiramente deve associar vocação com o mercado de trabalho. Tem que ter vocação, tem que pensar também num futuro promissor, porque não é uma profissão que valoriza o profissional com ótimos rendimentos. Tem outras opções melhores. Você diria que para ser professor você tem que ser mais profissional ou se entregar mais pelo lado sentimental com os alunos a dar aula? Não, como eu disse, né? Existe uma ética e você precisa ser profissional, entendeu? Mas também tem que entender esse lado sentimental dos alunos e tem que saber respeitar, né? Mas existe um certo limite que a gente precisa analisar direitinho. Um certo equilíbrio. Agora, que o professor precisa ter sensibilidades, com certeza. Então tá bom. Odilon, muito obrigado. Foi um prazer entrevistar você. Para mim é um prazer também. E é isso aí, pessoal. Até mais com mais entrevistas. Muito bom, hein? Muito bom. É isso aí, meu. Nossa. Bom dia. Eu vou fazer agora uma entrevista com a diretora Ana, vice-diretora Gorete. Vou fazer umas perguntas para ela para saber como que é isso de passar de professor para vice-diretor, como que é toda essa transição. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Eu gostaria de saber como que é essa transição de professora para vice-diretora, como que foi essa sua história para virar vice-diretora? Bom, a intenção não era, né, passar para a direção. Mas assim, na época, que foi 2010, as aulas estavam bem difíceis, né? Como eu sou português, e aí eu cheguei até a diretoria de ensino e acabou caindo nas minhas mãos. Você quer ser mediadora? Tudo bem, saí da sala de aula e fui ser mediadora da escola. E o ano passado resolvi entrar para a direção. Conversei com a minha diretora e ela falou: Ana, muito bom, eu quero você aqui. E estou aqui como vice-diretora. Para mim, está sendo ótimo, uma experiência muito boa. Tá? Embora assim, as responsabilidades multiplicam, né? Mas está sendo bom, está sendo uma experiência gostosa. Se um dia eu quiser fazer um concurso para realmente assumir uma escola, eu já vou ter não vou dizer assim, uma bagagem, mas já vou estar inteirada, né, no que vem acontecer dentro de uma escola, partindo da direção. Qual foi o seu impulso para virar professora? O que te inspirou? Por que você escolheu essa carreira como professora? Desde criança. Desde criança eu sempre gostei de dar aula. Não sabia de nada, mas eu queria ser professora, né? E não estudei aos 14 anos. Saí da escola, casei com 17 anos e vim retornar aos estudos aos 32 anos, já com uma família formada. E aí eu fui para uma suplência, onde fiz os meus 4 anos, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, no meio dos jovens. E consegui fazer o colégio, ir para a universidade, né? Hoje eu tenho 2 faculdades e para mim é maravilhoso. Maravilhoso, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar em sala de aula, sinto falta da sala de aula. Correto. E como vice-diretora, como que é seu convívio com os alunos? Como que você trata eles? Como que eles te tratam? O que eles são para você? Como que é esse seu convívio com eles? Assim, eu acredito que eu tenho uma boa aceitação. Tá? Porque eu sou assim, meio enérgica quando há necessidade e ao mesmo tempo gosto de conversar, gosto de brincar,
né? Então eu sinto que mesmo às vezes que eu estou sendo brava, tem alguns que passam e fazem um coraçãozinho para mim, te amo, dona Ana. Então assim, eu acho que tem um tempo, né? Tem hora que você tem que ser enérgica e tem hora que você tem que ter aquela convivência, aquele papo, dizer igual os jovens, aquele papo legal com os alunos, para você poder se inteirar também do que eles gostam, do que eles fazem, né? Então assim, eu acho que a minha convivência com eles está sendo bacana. Correto. E os professores que trabalham com você, você é feliz com a remuneração que eles ganham? Você acha que eles estão ganhando o que é devido pelo trabalho que eles dão? Você acha que o governo paga eles na medida do que eles se esforçam para dar aula? Não. Eu acho que o professor, porque assim, o professor ele se empenha e muito. O professor ele vive mais dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, do que praticamente na sua casa com a sua família, né? Então eu acho que ele tinha que ser melhor remunerado. Tá? Melhor remunerado, porque o professor, para tirar um salário razoável, ele tem que dar aula em 3, 4 escolas, para que ele possa chegar no final do mês, ele falar assim, não vou ficar com nada, mas estou conseguindo pagar pelo menos as minhas dívidas. Como você falou, o professor ele passa mais tempo dentro da escola do que propriamente na sua casa. Você acha que isso acaba envolvendo muito sentimental, ele acaba deixando de ser profissional? Como você acha que a divisão entre esse profissional e pessoal que o professor tem que ter com o seu aluno? Você acha que ele tem que se envolver mais com os sentimentos ou mais com o profissionalismo? Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Tá? É como eu falei agora há pouco, eu pondero. Uma hora eu chego em você e falo, ó, não pode ser assim, tem que ser assim, assim, assim. Você vai acabar chegando à conclusão que eu tenho razão. É para o bem que eu estou falando. Mesma coisa ao professor. O professor, ele chama a atenção do aluno, às vezes briga com o aluno, oh, não pode, não tem como, mas dali a pouco ele já está ali, brincando, abraçando, tentando chamar o aluno para mais perto dele, tentando estimular o aluno mais para os estudos, né? Então eu acho que é ponderável. Agora, só para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para você qual a dica que você tem para as pessoas que querem seguir a mesma carreira como professor, quem sabe até chegar na gerência de uma escola, uma vice-diretora, uma diretora. Qual que é a dica que você tem para esses alunos e essas pessoas que querem trabalhar sendo professores? É difícil, como toda profissão, mas você tem que ter amor, você tem que gostar do que você vai fazer. Então eu acho assim que a minha dica seria, se você decidir para a educação, você tem que ser aquele professor dedicação. Não aquele professor que visa somente o 5º dia útil, onde ele vai receber o salário. Ele tem que ser um professor dedicação, um professor que gosta do que faz, um professor que realiza, né, os desejos dos alunos que muitas vezes estão ocultos, porque eles não têm a liberdade em casa para conversar, eles não têm liberdade para chegar em outra pessoa e contar o que está acontecendo com ele. Esse professor, ele tem que ser, às vezes você fala assim, eu sou tudo agora, eu sou professor, eu sou psicólogo, tem que ser. Por quê? Porque você tem que amar. Para você ser um professor de verdade, você tem que amar. Amar o que você faz, amar os seus alunos, porque aí tudo vai se encaixar. Tá? Tá bom, dona Ana. Muito obrigado. Foi um Imagina. prazer entrevistar a senhora. Obrigada. E é isso aí, pessoal. Acabamos com mais um Profissão Professor. Muito obrigado. Estamos aqui agora com mais uma entrevista. Eu tô com um professor, como que é o nome? Peraí, pausa o vídeo. Pausa o vídeo. Deixa eu passar. Cleiton? Outro Cleiton? Pode começar de novo. Começar. Bom dia, estamos aqui agora com o professor Cleiton de português e eu vou fazer umas perguntas para ele para dar continuidade ao nosso documentário. Bom dia, professor. Primeiramente eu gostaria de saber o que te levou a escolher essa carreira como professor. Simplesmente foi assim que vocês já viram, né?
por incrível que pareça, eu não gostava muito de estudar, né? Mas gostava de ler muito, né? E não foi algo que eu desejava desde criança, né? Como ter pessoas que querem ser bombeiros. Então... Nem quem eu... Pronto, né? Pode continuar? Pode continuar. Então tem pessoas que almejam já, né? Desde pequeno, quero ser bombeiro, quero ser isso, quero ser... foi as circunstâncias que me levaram a ser professor. Né? Eu queria trabalhar com jovens, né? Porque eu tive uma experiência com jovens, trabalhei no estado de Salvador por 5 anos. E ali ensinava educação cristã para eles e falei, é isso que eu quero agora para minha vida, trabalhar com jovens. Então, eu optei pela profissão. Correto. E o professor Cleiton, ele é novo aqui na escola, ele tem uns 2 meses aqui de professor. E eu queria saber qual que é essa primeira impressão que você está tendo aqui na escola, que você está tendo dos alunos. Qual que é a sua primeira impressão sobre a escola? Gostei muito, fui bem acolhido pelo corpo docente, né, pela direção e pelos alunos também. Por eu já ter uma experiência com jovens, entendeu? Para mim foi maravilhoso. Algumas dificuldades a gente encontra no caminho, né? Mas a gente consegue contornar devido à experiência da faculdade, né? Elas dão alternativas, dão caminhos aí para que a gente interaja com os alunos. E mesmo com pouco tempo de professor, sendo professor aqui na escola, qual que é o seu convívio com os alunos? Como que você os trata? Como que eles te tratam? Como que é seu convívio com eles? Então, eu tenho uma filosofia, né? Ela se chama uma abordagem humanista, né? Tem a tradicional, tem a afetiva, tem várias abordagens que você pode inserir na sala de aula. Eu me identifico com a abordagem humanista, né? Uma abordagem que, no calor da palavra, já fala, né? Lidar com o humano, estar vencendo aí as dificuldades, os problemas, qual a dificuldade que ele tem com a família, de repente ele está na sala de aula e ele não está bem, então tem que ter esse olho sensível aos jovens, entendeu? E é uma abordagem que recentemente até um escritor, ele foi professor, foi Rubem Alves, ele sempre falava que que o aluno ele não tem que ir para a escola para aprender a ler e escrever, sim a pensar. Então, eu vejo mais o lado do pensamento do aluno, né? Como ele reage à sociedade, quais são suas dificuldades. Então, mais esse lado, mais o lado humano. Entendi. E quanto ao salário, eu queria saber se você é satisfeito com a remuneração geral dos professores. Assim, é uma saia justa, né? Difícil, são valores empregados em lugares errados, vamos dizer assim, na sociedade, né? Se você vê o exemplo do Japão, onde a cultura valoriza muito o professor, lá todo tipo de segmento profissional, ele não se curva perante o imperador e o professor ele não tem esse compromisso de se curvar, porque o valor do professor é muito grande. Acredito que seja baixo, por tudo que ele passa, por tudo que ele estudou, né, pelas dificuldades que ele passa em sala de aula, eu acho que é muito pouco o valor. Certo. E assim, só para encerrar nossa entrevista, assim como eu estou fazendo com todos os professores, eu queria que você deixasse uma dica para aqueles que querem seguir na mesma carreira que a sua. Então, pessoal, eu não acredito em amor, assim, sabe? É um pouco de tudo, certo? Mas muitas pessoas falam, tem o amor. Eu acho que a profissão é uma avaliação própria. Você sempre tem que estar se questionando, você sempre tem que estar pensando se você é útil à sociedade. Então foi dessa forma que eu pensei. Então, se eu sou útil para aqueles jovens, por isso eu escolhi a profissão de professor. Correto. Então, professor Cleiton, muito obrigado, viu? Pessoal, é isso aí. Depois nós voltamos, ok? E aí, professor, como que é servida louca? Fala pra mim.
Ele é humano, mas tá com vergonha. Hoje estamos aqui para falar dos assuntos mais importantes das profissões valorizadas, os professores. Cadê a parça? Demora para chegar a parça. Para de gritar, deixa eu chegar. Mas precisa saber que dia foi. Bom dia! Foi mal. Vai, me tô Vai. na cara. Foi muito legal, você sabe conhecer mais sobre a vida dos professores. Muito louco. Vambora? Beleza, valeu. Achou da hora entrevistar o senhor? Mano, foi muito legal entrevistar os professores, sabe? A gente aprendeu mais sobre a vida deles, eles foram espontâneos, assim, as entrevistas ficaram bem legal. Agora é só fazer a edição e botar pra quebrar, mano. E aí, Bem legal, gostei demais e vamos prosseguir o nosso trabalho. Isso aí. Agora a gente tá com a ideia de alguns projetos, né, pra fazer com a escola. Pra gente mudar algumas coisas aqui na escola, né, meu? Agora é só botar em prática. Então beleza, então. Falou, pessoal. Mais uma profissão, professor. É nóis.